Eu descobri que meu irmão tinha me tirado da própria empresa que eu ajudei a construir numa manhã de terça-feira, quando tentei entrar pela porta de sempre e a tela do leitor piscou vermelho 3 vezes seguidas, sem aviso, sem ligação, sem uma única mensagem explicando o que tinha acontecido. Só aquela luz vermelha piscando na minha frente, como se eu fosse uma estranha tentando entrar num lugar que nunca foi meu. Fiquei parada no corredor por uns 30 segundos. O cheiro de café fresco vinha lá de dentro, misturado com aquele cheiro de papel e ar-condicionado velho que eu conhecia desde os 16 anos. Meu coração acelerou um pouco, mas minha cabeça já estava trabalhando. Eu sabia o que aquilo significava. Só não sabia ainda o tamanho do que estava por vir. Entrei pela recepção como se nada tivesse acontecido. Dona Célia estava na mesa dela, óculos no nariz, olhando para a tela com aquela expressão concentrada de sempre. Quando me viu, ela abriu um sorriso, mas teve uma fração de segundo, pequenininha, onde os olhos dela disseram algo diferente da boca. Não era surpresa. Era alívio, como se ela estivesse esperando eu aparecer. Peguei o crachá de visitante que ela deslizou pelo balcão sem eu pedir e subi as escadas sem pressa, como quem tem todo o tempo do mundo. Lá em cima, tinha uma reunião marcada com o meu nome no assunto. Eu não tinha sido convidada, mas meu nome estava lá. Precisava ver quem ia aparecer nessa sala, e mais do que isso, precisava ver a cara de cada um quando eu entrasse. A sala de reunião tinha uma janela grande que dava para a rua. Quando entrei, a luz da manhã cortava o ambiente de lado, daquele jeito que faz tudo parecer mais sério do que é, ou talvez mais real. Sentei no fundo, longe da mesa principal, e observei. Rodrigo estava na cabeceira com um terno cinza que eu nunca tinha visto. Os ombros eretos, o queixo levantado, aquela postura de quem passou a noite ensaiando como parecer no controle. Do lado dele, Patrícia, minha cunhada, sorria para a tela do notebook com um sorriso que não era alegria, era antecipação. O tipo de sorriso que uma pessoa tem quando acha que a partida já acabou e ela ganhou. E no canto, quase se fundindo com a cadeira, estava Henrique, o contador da empresa há 12 anos. Ele tinha me visto entrar, eu tinha certeza disso, mas em nenhum momento levantou a cabeça para me olhar de verdade. E foi exatamente esse detalhe que ficou na minha cabeça. Henrique sabia de alguma coisa e estava com medo. Se você está gostando dessa história, se inscreve no canal e deixa o seu like. Isso ajuda muito a levar essas histórias para mais pessoas. 3 anos antes daquele dia, meu pai sentava na mesa da cozinha toda a madrugada com uma planilha aberta no notebook velho e uma xícara de café que esfriava antes de ele conseguir terminar. Eu tinha 18 anos e, na época, achava aquilo quase chato de ver. Aquele homem teimoso recusando dormir, recusando pedir ajuda, recusando aceitar que talvez o projeto não fosse para frente. Hoje eu entendo que o que eu chamava de teimosia era, na verdade, uma coisa muito mais rara. Era fé. A empresa começou num galpão alugado num bairro industrial, com 3 funcionários e um contrato que mal pagava as contas do mês. Meu pai construiu aquilo com as mãos, com as horas, com os erros que ele nunca contava para ninguém, mas que eu via nas olheiras dele de manhã. Quando ele ficou doente, a coisa foi mudando devagar, do jeito que as coisas difíceis mudam, sem avisar direito. Primeiro foi o cansaço que não passava. Depois foram as consultas que começaram a aparecer na agenda com uma frequência que ele tentava minimizar. Fui eu quem aprendeu a ler contrato, a entender nota fiscal, a sentar do lado dos fornecedores quando ele não conseguia mais ir pessoalmente. Aprendi a linguagem daquele mundo porque precisava, porque alguém precisava, e porque, quando eu olhava para a volta, nenhum outro familiar parecia disposto a abrir mão de nada para estar ali. Rodrigo aparecia nas fotos,
nas comemorações, nos aniversários da empresa, nas publicações de fim de ano com aquela legenda bonita sobre orgulho e família. Mas nos dias difíceis, nos dias de negociação tensa e de decisão que dói, a cadeira do lado do meu pai estava sempre ocupada só por mim. E eu nunca reclamei disso, nunca pedi reconhecimento. Simplesmente fiz porque era o que precisava ser feito. O que eu não sabia era que meu pai estava observando cada detalhe disso, que ele estava guardando tudo. E que num dia específico, sozinho num consultório, ele tomou uma decisão que mudaria tudo, sem me contar, sem me preparar, só confiando que eu ia entender na hora certa. A reunião começou e em menos de 5 minutos ficou claro que meu nome estava naquela pauta não como participante, mas como problema a ser resolvido. Rodrigo abriu uma apresentação no projetor, slides limpos, fonte grande, linguagem corporativa cuidadosa, o tipo de coisa que alguém prepara quando quer parecer razoável enquanto faz algo que não é. O título na primeira tela dizia Reestruturação de Gestão e Transição de Liderança. Eu li aquilo e senti um frio no estômago que não era medo, era reconhecimento. Reconhecimento de que aquilo tinha sido planejado com tempo, com calma, com detalhe. Não era uma decisão tomada na raiva, era uma estratégia. Patrícia estava digitando no notebook com uma velocidade que não combinava com ninguém que estava só assistindo. Ela estava registrando. Cada palavra, cada reação, cada momento que pudesse ser usado depois. Eu fiquei no fundo da sala observando tudo isso e me lembrei de uma coisa que meu pai disse uma vez, que as pessoas mostram quem são não quando estão sob pressão, mas quando acham que não estão sendo observadas. Patrícia não sabia que eu estava prestando atenção nela. Rodrigo não sabia que cada slide que ele avançava estava me dizendo muito mais do que ele pretendia revelar. No terceiro slide, aparecia um organograma novo da empresa. Meu nome não estava em lugar nenhum. Tinha sido substituído por um cargo com título diferente, numa posição lateral que não existia antes. O tipo de posição que você cria quando quer afastar alguém sem precisar demitir. Fiquei olhando para aquele retângulo vazio onde meu nome deveria estar e percebi que a sensação que eu tinha não era de raiva, era de clareza. Tudo o que eu tinha suspeitado nas últimas semanas estava confirmado naquele organograma de forma limpa e oficial. E aí Henrique finalmente levantou a cabeça e me olhou. Só por um segundo. Mas naquele segundo ele estava me pedindo desculpa. Saí da reunião antes do fim, não porque estava abalada, mas porque já tinha visto o suficiente. No corredor, o ar estava mais frio do que dentro da sala, e eu parei por um momento com a mão na parede, respirando devagar. Meu coração estava acelerado, mas minha cabeça estava estranhamente calma. Do mesmo jeito que fica quando você percebe que o jogo mudou, mas você ainda tem cartas na mão. Peguei o celular, abri a agenda e procurei um número que eu não ligava há meses. Fábio Drummond, advogado. Meu pai tinha mencionado esse nome uma única vez, de passagem, numa tarde em que eu achei que ele estava só pensando em voz alta. Agora eu entendia que não tinha sido por acaso. O meu pai não era um homem que deixava as coisas ao acaso. Ele era do tipo que regava uma planta por meses antes de qualquer pessoa perceber que ela estava crescendo. Cada gesto dele tinha uma intenção por trás, mesmo os que pareciam simples. Quando ficou doente de verdade, quando as consultas viraram internações e as internações viraram rotina, ele não ficou se lamentando. Ele ficou organizando. Eu via isso, mas não entendia a extensão do que ele estava fazendo. Achei que era o jeito dele de lidar com o medo, aquela necessidade de manter tudo em ordem quando o corpo começa a desafinar. Mas era mais do que isso,
era muito mais. Na última internação, eu estava lá todo dia. Levava a comida que ele gostava, ficava até a enfermeira pedir para eu ir embora. Sentava do lado da cama e ficava em silêncio quando ele não tinha energia para conversar. Certa tarde, ele pediu para uma enfermeira chamar um senhor que estava esperando do lado de fora. Homem de meia idade, pasta preta, expressão discreta. Eles conversaram baixo por uns 20 minutos, enquanto eu aguardava do lado de fora do quarto, sem entender muito bem o que estava acontecendo. Quando o homem saiu, meu pai me chamou de volta e disse uma coisa que na hora pareceu pequena. Disse que tinha resolvido uma pendência que estava atrasada há tempo demais. Sorriu um pouco e mudou de assunto. Eu não perguntei o que era a pendência. Confiei que ele ia me contar quando fosse a hora. Essa confiança era uma das poucas coisas que nunca precisou de explicação entre nós dois. Mas o que eu não sabia era que o homem com a pasta preta era Fábio Drummond, e que naquele quarto de hospital, naquela tarde com cheiro de antisséptico e barulho baixo de monitor, meu pai tinha tomado a decisão mais importante dos últimos anos. Só que Rodrigo não sabia de nada disso. E era exatamente por isso que eu precisava ligar para Drummond antes que meu irmão fizesse o próximo movimento. Fábio Drummond atendeu na segunda chamada, e as primeiras palavras que ele disse foram tão diretas que eu precisei sentar no banco mais próximo do corredor para processar. Ele disse que estava esperando meu contato há semanas, que meu pai tinha deixado instruções claras e que havia documentos que só poderiam ser abertos comigo presente, não com Rodrigo, não com nenhum outro familiar. Só comigo. Fiquei olhando para o chão de granito do corredor da empresa, aquele chão que eu conhecia desde criança, e senti o peso daquela frase pousar em mim devagar, como quando você percebe que uma situação é muito maior do que parecia na superfície. Drummond me deu um endereço e pediu que eu fosse naquele mesmo dia, se possível. A voz dele era calma, metódica, do tipo que transmite segurança não porque está tentando te acalmar, mas porque genuinamente não vê necessidade de dramatizar o que já é sério por si só. Eu disse que estaria lá em 1 hora. Desliguei. Fiquei mais 30 segundos parada naquele corredor, com o celular na mão e o barulho abafado da reunião ainda acontecendo atrás da porta fechada. Então me levantei, desci as escadas, devolvi o crachá para Dona Célia com um sorriso e saí pela porta da frente como quem vai almoçar e volta daqui a pouco. O escritório de Drummond ficava num sobrado discreto, a uns 20 minutos dali. Fachada simples, placa pequena na porta, nada que chamasse a atenção de quem passava na rua. Por dentro cheirava a papel velho e madeira. O tipo de cheiro que os lugares acumulam quando guardam muita coisa importante por muito tempo. Ele me recebeu na sala de reuniões, uma mesa de madeira escura no centro, 2 cadeiras, uma janela com persiana fechada, deixando entrar só uma faixa fina de luz. Ele me olhou por um momento antes de falar, do jeito que as pessoas olham quando estão verificando se você está pronto para ouvir algo que não tem como ser desfeito depois. Seu pai me procurou há 4 meses, ele disse, colocando uma pasta fechada sobre a mesa. Ele sabia exatamente o que estava fazendo, cada palavra escolhida com cuidado. Fiz questão de registrar tudo em detalhes porque ele me pediu que eu fosse claro com você sobre isso. Abriu a pasta, empurrou os documentos na minha direção. Eu olhei para a primeira folha e o que vi ali reorganizou tudo que eu pensava que entendia sobre os últimos meses. Era uma procuração com poderes específicos, redigida com precisão, registrada em cartório, com data anterior à última internação. Meu nome estava ali como representante legal para decisões relacionadas à empresa em caso de incapacidade ou ausência do titular. Não era uma promessa.
Não era uma intenção. Era um documento com validade legal que Rodrigo nunca soube que existia, que Patrícia nunca imaginou que meu pai teria tomado o cuidado de formalizar e que mudava completamente o significado daquele organograma que eu tinha visto menos de 2 horas antes. Drummond me deixou ler com calma. Não falou nada enquanto eu passava pelas páginas. Quando terminei, levantei os olhos para ele e ele disse uma coisa que ficou comigo. Disse que meu pai tinha sido muito específico sobre um detalhe, que eu não deveria revelar a existência desse documento antes da hora certa, que eu deveria deixar as coisas avançarem até o ponto onde recuar ficasse difícil, porque foi exatamente o que ele fez. Drummond disse com uma calma que tinha peso. Ele esperou, e agora é a sua vez. Saí do escritório com uma cópia da procuração dentro da bolsa e uma sensação estranha misturada no peito, que não era exatamente alívio e não era exatamente tristeza. Eram as duas coisas ao mesmo tempo, como quando você encontra uma carta de alguém que você perdeu e percebe que essa pessoa te amava de um jeito que você não tinha dimensionado direito enquanto ela estava viva. Meu pai não tinha me deixado desprotegida, ele tinha me deixado armada. E a diferença entre essas duas coisas era enorme. Rodrigo me ligou naquela mesma noite. Deixei tocar. Ele mandou mensagem logo depois, o texto cuidadoso, palavras escolhidas, tom de quem está preocupado com a irmã, mas na verdade está preocupado com o que a irmã pode saber. Precisamos conversar, a família tá junto nisso, a gente só quer o melhor para todo mundo. Família. Aquela palavra na mensagem do Rodrigo tinha um gosto completamente diferente do que tinha na voz do meu pai. Na voz do meu pai, família significava comprometimento. Era algo que você provava todo dia com presença e escolha. Na mensagem do Rodrigo, família era um argumento. Era uma ferramenta para criar obrigação onde não existia lealdade real. Não respondi, mas li cada mensagem com atenção e salvei tudo. Porque Drummond tinha me dito algo antes de eu sair do escritório, quase de passagem, mas que eu entendi que não era passagem nenhuma. Ele tinha dito que em casos como esse, as pessoas costumam revelar a verdadeira motivação delas sozinhas, sem precisar de muita pressão, desde que achem que estão no controle da situação. E que a melhor coisa que eu podia fazer era deixar Rodrigo acreditar por mais um tempo que ele estava. Fui dormir naquela noite sabendo que o próximo movimento não era meu, era dele. E que quando viesse, eu precisava estar pronta para ver com clareza o que ele ia mostrar sem querer. O próximo movimento de Rodrigo veio 3 dias depois e foi muito pior do que eu tinha imaginado. Ele entrou com um pedido formal junto aos outros sócios minoritários da empresa, pedindo a suspensão temporária da minha atuação como representante, alegando que eu estava em estado emocional instável após a perda do meu pai e que decisões importantes não deveriam ser tomadas por alguém nessa condição. Não era só uma mentira, era uma mentira construída com cuidado, embalada em linguagem de cuidado e proteção, do tipo que faz quem lê pensar que a pessoa está sendo generosa, quando na verdade está aplicando um golpe. Drummond me ligou assim que recebeu a cópia do pedido. Leu os trechos principais em voz alta pelo telefone, com aquela voz plana e metódica dele. E quando terminou, ficou um segundo em silêncio antes de dizer que era exatamente o tipo de movimento que ele esperava. Disse que Rodrigo tinha cometido um erro clássico de quem age com pressa. Tinha colocado argumentos no papel que agora precisariam ser provados, e que provar instabilidade emocional de alguém que estava cumprindo obrigações legais e administrativas com regularidade ia ser muito mais difícil do que ele imaginava. Eu ouvi tudo aquilo e senti uma coisa que não esperava sentir naquele momento.
Senti vontade de ligar para minha mãe. Não liguei. Não porque não quisesse, mas porque sabia que minha mãe estava no meio daquela situação de um jeito que ela provavelmente não entendia completamente. Ela confiava no Rodrigo da mesma forma que sempre tinha confiado, com aquela fé tranquila de mãe que prefere não enxergar o que dói. E eu não ia colocar ela na posição de ter que escolher lado antes de ter todas as informações. Então, guardei aquela vontade num canto, fechei bem e voltei o foco para o que precisava ser feito. Foi nessa semana que Dona Célia me ligou. A ligação veio numa tarde de quarta, número do celular pessoal dela, não o da empresa. Atendi na segunda chamada. Ela falou baixo, como quem está num lugar onde não quer ser ouvida, e disse que tinha algo que eu precisava ver. Disse que meu pai tinha pedido para ela guardar um documento impresso há alguns meses, antes mesmo de piorar, com a instrução de entregar para mim se alguma coisa estranha começasse a acontecer na empresa depois que ele não pudesse mais estar presente. Perguntei o que era o documento. Ela disse que não tinha lido, que não era da conta dela, que ela estava cumprindo o que tinha prometido. Marcamos de nos encontrar no dia seguinte num café perto dali. Dona Célia chegou com uma bolsa grande de tecido e tirou de dentro um envelope pardo dobrado ao meio, com o meu nome escrito à mão na frente. A letra era do meu pai. Aquelas letras largas e levemente inclinadas que eu conhecia desde criança nos bilhetes que ele deixava na geladeira. Fiquei olhando para aquele envelope por um momento antes de abrir, porque sabia que assim que eu abrisse, alguma coisa ia mudar de forma irreversível. Dona Célia pediu um café, olhou pela janela do lado de fora e me deu espaço sem precisar ser pedida para isso. Abri devagar. Dentro tinha um relatório impresso de 18 páginas. Movimentações financeiras dos últimos 18 meses, com marcações manuais à caneta vermelha em várias linhas. Valores transferidos para uma conta que não pertencia a nenhum fornecedor cadastrado. Despesas lançadas com descrições genéricas que não correspondiam a nada real no operacional da empresa. Meu pai tinha identificado cada anomalia, anotado datas, cruzado informações. Não era uma suspeita, era uma investigação completa que ele tinha feito sozinho, em silêncio, enquanto ainda tinha forças para isso. E no rodapé da última página, ele tinha escrito à mão uma única frase: "Guarda isso, você vai saber a hora certa de usar." Saí do café com aquele envelope dentro da bolsa e a cabeça trabalhando em velocidade máxima. O relatório explicava muita coisa que até então não fechava direito. Explicava a urgência de Rodrigo, explicava por que Patrícia estava tão presente em cada decisão. Explicava por que Henrique desviava o olhar. E explicava de forma muito mais concreta do que qualquer argumento emocional poderia, porque meu pai tinha tomado o cuidado de registrar aquela procuração com Drummond meses antes de qualquer coisa se tornar público. Ele sabia antes de mim, sabia antes de qualquer confronto, e passou o tempo que lhe restava construindo uma proteção que eu ainda estava descobrindo camada por camada. Aquela noite, eu liguei para Drummond e descrevi o que tinha no relatório. Ele ficou em silêncio por alguns segundos depois que terminei. Então, disse uma coisa simples e direta. Disse que o caso tinha mudado de natureza e que eu precisava entender que a partir dali não era mais só uma questão de disputa de gestão. Era algo mais sério, muito mais sério. E que antes de qualquer próximo passo, ele precisava me encontrar pessoalmente, porque havia uma informação que ele não podia passar por telefone. A informação que Drummond não podia passar por telefone
era que Henrique tinha pedido uma reunião com ele naquela mesma manhã. Tinha chegado sozinho, sem advogado, sem aviso prévio, com uma expressão de quem carrega algo pesado há tempo demais e finalmente decidiu colocar no chão. Drummond me contou isso sentado do mesmo lado da mesa escura de sempre, com as mãos entrelaçadas sobre a pasta. E disse que Henrique tinha passado 40 minutos descrevendo em detalhes tudo o que tinha visto nos últimos 18 meses. Cada transferência irregular, cada documento alterado, cada instrução que Rodrigo tinha dado verbalmente para não deixar rastro escrito. Henrique tinha guardado tudo isso dentro dele por meses, paralisado entre o medo de perder o emprego e o peso de saber que estava sendo cúmplice de algo que ia muito além de uma briga de família. O que me pegou não foi o tamanho do que Rodrigo tinha feito. Foi descobrir que Henrique tinha tentado avisar meu pai uma vez. Tinha chegado na sala dele numa tarde, fechado a porta e começado a falar. Meu pai tinha ouvido em silêncio por alguns minutos, então levantado devagar, colocado a mão no ombro de Henrique e dito que já sabia, que estava cuidando disso, que Henrique não precisava se colocar em risco. Quando Drummond me contou essa parte, eu tive que olhar para o teto por um segundo, porque meu pai tinha carregado aquilo sozinho, com a saúde falhando, sem comentar com ninguém, sem deixar transparecer nada, só construindo em silêncio a proteção que eu estava descobrindo agora, peça por peça. Drummond disse que Henrique estava disposto a formalizar um depoimento, que tinha documentos próprios guardados, extratos, cópias de ordens internas, registros que ele tinha feito por conta própria, como uma espécie de proteção pessoal, caso as coisas desandassem. Com o relatório que meu pai tinha deixado para mim e o depoimento de Henrique, a situação tinha deixado de ser uma disputa de gestão familiar e tinha se tornado algo com peso legal real. Drummond foi direto. Disse que tínhamos material suficiente para solicitar uma auditoria formal e que, dependendo do que a auditoria confirmasse, as consequências para Rodrigo podiam ir muito além de perder o controle da empresa. Voltei para casa naquela tarde com a cabeça num estado que era difícil de descrever. Não era euforia, não era alívio. Era algo mais parecido com o momento em que uma imagem que estava fora de foco finalmente ajusta e você vê com clareza o que estava na sua frente o tempo inteiro. Meu pai não tinha construído aquela rede de proteção por desconfiança ou por mágoa. Tinha construído porque conhecia as pessoas ao redor, sabia exatamente o que cada uma era capaz de fazer. E amava a empresa que tinha erguido com as próprias mãos, demais para deixar ela vulnerável. E no meio de tudo aquilo, ele tinha confiado em mim, não porque eu era a filha mais nova ou a mais próxima geograficamente, mas porque eu era a única que tinha ficado quando ficou difícil. Essa distinção importava muito. Rodrigo me ligou naquela noite pela primeira vez em dias sem passar pelo tom cuidadoso das mensagens anteriores. A voz estava diferente, mais tensa, com aquela qualidade de quem sentiu que algo mudou, mas não consegue identificar exatamente o que. Disse que precisávamos conversar de verdade, sem advogados, só nós dois, como irmãos. Ouvi até o fim sem interromper. Quando ele terminou, eu disse apenas que qualquer conversa a partir dali precisava ter o Drummond presente. Houve um silêncio do outro lado que durou tempo demais para ser casual. Então ele disse: "Tudo bem, marcamos para depois", e desligou. Esse tudo bem tinha um gosto amargo que eu reconheci. Era o sabor de alguém que acabou de entender que o terreno mudou sob os pés dele. A audiência foi marcada algumas semanas depois. Drummond preparou tudo com a mesma precisão metódica de sempre,
cada documento numerado, cada depoimento organizado em sequência lógica, cada argumento construído sobre fato concreto e não sobre interpretação. Eu cheguei cedo, antes de todo mundo, e fiquei sentada numa cadeira do lado de fora da sala por alguns minutos, olhando para o corredor vazio. Não estava nervosa, estava presente, do jeito que você fica quando sabe que fez tudo o que estava ao seu alcance e que o que vem agora é só a consequência natural disso. Rodrigo chegou com 2 advogados e Patrícia logo atrás. Ela estava com uma expressão fechada que eu nunca tinha visto nela antes. Sem o sorriso calculado de sempre, sem a postura de quem já organizou o final da história na própria cabeça. Rodrigo não olhou para mim quando passou. Entrei logo depois deles e sentei do lado de Drummond, que estava abrindo a pasta com a calma de sempre, organizando os papéis em pilhas exatas sem nenhuma pressa. A audiência começou e o advogado de Rodrigo tomou a palavra primeiro. O argumento era o mesmo de sempre, apenas com mais camadas, mais linguagem técnica, mais tentativas de transformar a ausência de prova em dúvida razoável. Drummond ouviu tudo em silêncio, com a caneta parada sobre o bloco de notas, sem anotar nada. Quando chegou a vez dele, ele não respondeu aos argumentos um por um. Ele apresentou os documentos. O relatório do meu pai, o depoimento formal de Henrique, os extratos com as movimentações que não tinham justificativa legal, a procuração registrada meses antes de qualquer confronto. E, por último, uma carta manuscrita, que eu não sabia que existia, escrita pelo meu pai e guardada por Drummond, com instrução de ser apresentada exatamente nesse tipo de situação. O juiz pediu silêncio quando o advogado de Rodrigo tentou fazer uma objeção. Leu a carta com atenção. Releu um trecho específico. Então colocou o papel sobre a mesa e olhou para frente por um momento antes de continuar. Rodrigo estava imóvel. Patrícia tinha os olhos fixos na mesa. A decisão foi lida em voz firme e sem pausa. A procuração era válida. O pedido de suspensão da minha representação foi negado. A auditoria foi determinada de ofício com base nas irregularidades documentadas. E as medidas cautelares foram aplicadas imediatamente, impedindo qualquer movimentação nos ativos da empresa até a conclusão do processo. Rodrigo saiu da sala sem dizer nada. Patrícia ficou um passo atrás dele, os saltos menos firmes do que na entrada. Um dos advogados dele parou perto da porta e olhou para Drummond com uma expressão que misturava frustração com algo parecido com respeito involuntário. Drummond fechou a pasta, guardou a caneta no bolso e se virou para mim com uma expressão que era quase um sorriso, mas não chegava a ser. Disse que meu pai teria gostado de ver aquilo. Eu não respondi porque não precisava, sabia que era verdade. Voltei para a empresa naquela tarde e subi as escadas do mesmo jeito que subia desde criança, com a mão no corrimão de madeira que meu pai tinha mandado instalar porque achava que o de ferro era frio demais. Sentei na cadeira da sala principal, liguei o computador e abri a pasta de relatórios pendentes. Tinha muito trabalho esperando. Tinha fornecedores para reconectar, contratos para revisar, uma equipe que precisava de estabilidade depois de semanas de incerteza. Dona Célia bateu na porta alguns minutos depois, entrou com 2 cafés, colocou um na minha mesa sem perguntar se eu queria e foi embora sem dizer nada. Aquele gesto simples valeu mais do que qualquer discurso poderia ter valido. Meu pai costumava dizer que construir algo de verdade não aparece em nenhuma foto. Que o trabalho que sustenta uma empresa, uma família, qualquer coisa que dure, acontece nos dias comuns, nas decisões chatas, nos momentos em que ninguém está olhando e você faz a coisa certa mesmo assim. Eu passei anos achando que isso era humildade.
Hoje entendo que era a descrição mais precisa de como o mundo realmente funciona. Quem colhe sem plantar sempre acredita que a colheita era inevitável. Quem plantou sabe exatamente o que custou cada fruto. E essa diferença, no final, é o que determina quem fica de pé quando a tempestade passa. E agora eu quero te fazer uma pergunta que vai ficar na sua cabeça. Você já ficou ao lado de alguém nos momentos mais difíceis, abriu mão do seu próprio conforto, esteve presente quando todo mundo sumiu e, mesmo assim, foi o último a ser reconhecido por isso? Se isso já aconteceu com você, escreve aqui embaixo nos comentários. Conta o que você viveu, porque histórias como essa precisam ser ouvidas e você merece ser ouvido também. Se essa história te tocou de alguma forma, deixa o seu like e se inscreve no canal. Isso ajuda muito a levar essas histórias para mais gente que precisa ouvir.